Deus. Hoje cedo me empolguei, irmãos, eu perdi a noção. Tentei acabar no horário, eu acho que eu passei 5 minutos só, mas da palavra eu achei que eu tinha pregado 20 minutos, eu tinha pregado 40 minutos. Falei, Senhor da glória, me empolguei, né? Como eu não vi ninguém dormindo, desmaiando, eu continuo pregando, né? Então, se estiver cansadinho, você dá uma queda aí que eu paro na hora, mas eu fico constrangido, tá bom? Mas eu não vou demorar não, porque eu sei que vocês têm compromisso, todos nós temos, né? Vamos lá, João capítulo 1. João 1. Vou prestar bem atenção aqui para não passar do horário. João capítulo 1. Ajuda aí o sermão do lado a encontrar. Vamos ler os primeiros versículos de João. João capítulo 1. Graças a Deus. Essa primeira parte ela é chamada de prólogo, né? O prólogo do Evangelho segundo escreveu João. Quantos já encontraram? Digo amém? Amém. João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Todos digam amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Fala conosco, Senhor, nesta noite, domingo, véspera de Natal. Revela-nos o teu querer, a tua vontade para as nossas vidas. Não nos deixe sair daqui, Senhor, sem ouvir tua voz. Não nos deixe sair daqui, Senhor, sem sermos ministrados pelo teu doce Santo Espírito. Mas eu te peço, Senhor, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor pela vida. Queridos, hoje eu ministrei cedo a palavra com o tema: por que Jesus teve que nascer? Por que Jesus tinha que nascer? Esse foi o tema da pregação hoje cedo. E eu coloquei 5 ideias para justamente nós entendermos que Jesus precisava nascer. E a primeira coisa que eu disse hoje cedo é que Jesus precisava nascer para ser exemplo de humildade. Ele foi o exemplo do que nós entendemos por humildade. 2, por que ele teve que nascer? Para ser exemplo de servir. Serviu, foi servo. João capítulo 13, eu não vim para ser servido, mas vim para servir. Ele lava os pés dos discípulos na última ceia, como sinal de humildade e como sinal de serviço. Jesus veio, em terceiro lugar, para ser exemplo de renúncia. Renunciou, abriu mão. Paulo chama esse renunciar de Cristo como esvaziamento. Ele se esvazia de si mesmo, aquilo que está lá em Filipenses, né? Kenoses, ele se esvazia e assume forma de servo. Ele renuncia a sua glória. Em quarto lugar, ele veio para ser exemplo de sacrifício. Ele morre na cruz
Não mataram Jesus. Jesus se deixou morrer. Quem entendeu, diga amém. Jesus se deixou sacrificar. E em quinto e último lugar, ele veio para mostrar o exemplo de perfeição da relação entre o homem e o Pai, entre Deus e o Pai. Ele chega ao ponto de dizer: eu e o Pai somos um. Então eu trouxe essa reflexão hoje cedo. Eu fiz aqui um breve comentário para explicar por que Jesus teve que nascer. Me baseei no texto de Mateus capítulo 1. João capítulo 1, João, ele é interessante, o evangelho de João, porque ele é diferente dos outros evangelhos. Os outros evangelhos você encontra os evangelistas narrando a história, e lá no final da história, lá no final do evangelho, eles falam: esse é Cristo, esse foi Cristo. Então você pega, por exemplo, o evangelho segundo escreveu Mateus, em vários momentos o texto vai dizer: e quem é esse? Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Porque eles não conheciam quem era Cristo. Marcos, você encontra a mesma coisa. Cristo fazia os milagres e dizia: não conte a ninguém. E apenas no final ele se deixa conhecer quem de fato ele é. João, ele começa ao contrário. João já começa dizendo: ele é Deus. Percebe que o evangelho de João, ele começa já com essa notícia: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é o verbo encarnado. Quem entendeu, diga amém. Então João, ele vai dar a entender por que Jesus precisava vir. E dentro daquilo que João vai dizer, e é o que eu quero comentar com vocês essa noite, por que o verbo habitou entre nós? Por que Cristo necessariamente habitou entre nós? Primeira coisa, ele veio entre nós para mostrar que existe a possibilidade de nós homens, de nós humanos, nos relacionarmos com Deus. É a primeira coisa que eu quero que você entenda. Nós estamos celebrando o Natal, o nascimento de Cristo. E o nascimento de Cristo, ele é importante por quê? Porque pelo nascimento de Cristo, o homem pôde se relacionar com Deus. Pelo nascimento de Cristo, porque Cristo veio à terra, porque Cristo veio ao mundo, nós tivemos a possibilidade de nos relacionarmos com Ele, de nos relacionarmos com Deus. E agora o nosso relacionamento com Deus não depende mais do tabernáculo, não depende mais do templo, não depende mais de uma figura chamada sacerdote, não depende mais de sacrifícios feitos no altar. O nosso relacionamento com Deus agora, ele é feito através de Cristo. Por isso que Cristo, ele é chamado de o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, ele é o acesso, ele é a ponte que nos leva até Deus. Por isso, você não depende do homem, você não depende de ninguém, você depende de Cristo para ter um relacionamento com Deus. E ele está aqui, querido. Você pode aplaudir e exaltar ao Senhor essa noite. Glória a Deus mais forte, aleluia. Glória a Deus. Relacionamento com Deus agora é feito através de Cristo. Não tem intermediários. Quem entendeu, diga amém. Não tem intercessores, intermediários. Não existe uma cortina. Existia, mas a cortina foi rasgada. Quando a cortina rasgou, nós tivemos acesso à glória de Deus. Não existe mais alguém para fazer meio de campo entre nós e Deus. Você não precisa de ninguém para ter relacionamento com Deus. Quem entendeu, diga amém. Nós não precisamos de santo algum, nós não precisamos. Respeito os irmãos que acreditam nisso, mas nós não precisamos disso, porque Cristo veio, ele habitou entre nós para ser o nosso intermediário. Tudo aquilo que pedir em meu nome, o Pai vai conceder. Então você pode orar.
E quando você está no teu quarto orando, quando você está no teu carro orando, quando você está lá dentro do ônibus orando, quando você está aqui na igreja orando, o Pai te ouve. Quando você pede em nome de Jesus, o Pai te dá. Quando você clama a Deus em nome de Jesus, as portas dos céus são abertas e a glória de Deus se manifesta. Por isso que eu acredito nessa noite que a glória de Deus Pai será derramada nesse lugar em nome de Jesus. Quantos podem glorificar e aplaudir ao Senhor nessa noite? Glória a Deus. Quem Deus também? A primeira coisa, por que ele precisava vir, pastor? Para nos dar a possibilidade de nos relacionarmos com Deus. Isso já seria o suficiente. Segundo lugar, ele habitou entre nós. O Verbo se fez carne. Essa expressão é linda. O Verbo se fez carne e ele habitou entre nós. Lá em Mateus capítulo 1, Mateus fala que ele será chamado de Emanuel. Como será chamado? Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Deus que está conosco. Eu acho linda essa expressão porque ela me ajuda a entender a Bíblia, me ajuda a entender a palavra de Deus. Essa semana eu trouxe uma reflexão aqui, na quinta-feira, falando sobre Daniel, capítulo 6, quando Daniel foi lançado na Cova dos Leões. E uma das coisas que eu falei na pregação de quinta é que Deus não livrou Daniel de passar pela cova, mas Deus entrou com ele na Cova dos Leões. Entender a imagem de Deus conosco, o Verbo que habitou entre nós, é entender que a presença de Deus conosco, a presença de Deus com os seus filhos, a presença de Deus conosco, não é uma presença que nos livra de passar por problemas, que nos isenta de passar por tribulações, que nos livra de passar pelas dificuldades da vida. Esse evangelho que nós acabamos de ler, esse texto de João, ele foi escrito lá na frente, depois que Cristo tinha morrido. Foi escrito quase 90 depois de Cristo. E nesse período a igreja estava sendo perseguida, os cristãos eram perseguidos. E João, quando trouxe a revelação, João disse que o Verbo veio para justamente habitar entre nós. Era uma época de luta, de perseguição, igual a época que nós estamos hoje. Nós somos perseguidos, nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades. Hoje a nossa luta talvez não é uma perseguição porque nós somos cristãos, ou talvez até seja, mas a nossa luta são problemas do cotidiano, são problemas em casa, são problemas de saúde, são problemas da nossa vida particular. João vai dizer que a presença de Deus está conosco, que a presença de Deus, que a glória de Deus está conosco. E é isso que eu quero que você entenda, que independente de problemas que você esteja passando, independente de lutas, de crises que você esteja vivendo, o Deus conosco, o Emanuel, Ele está contigo, Ele passa contigo e Ele te ajuda a enfrentar as dificuldades. Você pode glorificar e exaltar a Deus por isso. Aplauda o Senhor, aleluia. É o Verbo vivo que habita entre nós. Jesus está vivo. Quem entendeu? Diga amém. Diga para o seu irmão do lado: Jesus está vivo. Amém. Está vivo e Ele, queridos, Ele habita entre nós. Ele está conosco. Jesus está comigo. Amém. Você pode dizer isso? Diga: Jesus está comigo. Amém. Ele está com você. Ele está na tua vida. E Ele não está conosco só nos momentos bons da nossa vida, mas Ele está conosco em todos os nossos momentos, todas as fases da nossa vida. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Em terceiro lugar, por que Jesus veio ao mundo? Ele veio para demonstrar que o descer é o único caminho possível para transcender, para subir. Vou tentar explicar melhor.
Ele veio para mostrar que para subir, que para ir para a glória, é preciso descer. É preciso ser humilde. Quem entendeu, diga amém. O maior exemplo de Cristo é o exemplo de humildade. A maior virtude, a virtude mais bonita, na minha concepção, que um ser humano pode ter, é a virtude da humildade. Como é bonito, como é bom, como é agradável estar perto de pessoas humildes. Quem concorda, diga amém. Humildade é tudo, queridos. A humildade nos faz olhar para o outro com olhar de igualdade. A humildade nos faz esvaziar de nós mesmos. Por isso que Paulo fala que ele se esvazia. Ele não precisava ter vindo. Jesus não precisava ter vindo, mas ele veio para ser um maior exemplo de humildade. Como eu disse para vocês, Jesus foi lá, lavou os pés dos discípulos com um exemplo de humildade. Jesus foi o maior exemplo de humildade que já habitou nessa terra. Como é bonito, como é bom estar perto de pessoas humildes. Não tem jeito, se você quer viver relacionamento com Deus, se você quer ter uma vida íntima com Deus, se você quer ver Deus face a face, desça de todo o patamar de orgulho, de vaidade, de soberba, e comece a ser humilde, comece a ser simples, comece a cultivar a humildade dentro do teu coração. Sabe por quê? Porque nós não somos nada, nós não somos ninguém, se não for a misericórdia de Deus na nossa vida. Por isso, seja simples, seja humilde, e a glória de Deus virá sobre ti, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor e adorar a Deus. Aleluia! Aplaude o Senhor, queridos. Amém. Daí eu tenho me perguntado, queridos, hoje, quando eu preguei cedo, falei um pouco de humildade hoje cedo, e esse negócio de descer, de se esvaziar, né? De servir. E uma das coisas que eu me perguntei é: o que eu fiz esse ano? O que nós fizemos esse ano pelo outro? Quem entendeu, diga amém. Quantas vezes nós fomos na rua esse ano? Quantas vezes a gente saiu da nossa casa, pegou uma caixa de marmita para entregar lá na rua? Quantas vezes esse ano nós nos preocupamos de orar por alguém? Quantas vezes nesse ano nós falamos de Cristo para alguém, lá no nosso trabalho, no nosso convívio? Quantas pessoas que nós convidamos para vir para a igreja? Quantas pessoas que chegaram para nós e contaram um problema, e nós não somente falamos que orar, mas verdadeiramente nós oramos e clamamos a Deus por essa pessoa? Quantas vezes nós aqui nos preocupamos com a casa de recuperação que a igreja tem e fomos lá levar uma palavra amiga para os irmãos que estão lá em tratamento? Isso é humildade. Servir ao outro é sinal de humildade. Jesus foi o maior exemplo de humildade. Ele desce da sua glória para justamente mostrar a necessidade de sermos humildes. Quem entendeu, diga amém. E quantas pessoas, essas mortes vai ser uma bênção, né? E quantas pessoas ainda estão na igreja, servem a Deus, louvam a Deus, estão aqui na presença do Senhor, frequentam esse ambiente, ouvem a palavra de Deus, mas não são humildes na sua relação com o outro, na sua relação com aquele que sofre, na sua relação em casa, na sua relação no trabalho, não tem humildade. Que nessa noite, em nome de Jesus, nós possamos escolher o caminho da humildade, nós possamos ser humildes, não da boca para fora, não de maneira hipócrita, mas que nós possamos ser humildes, nós aqui, obreiros, nós aqui, irmãos e irmãs, que estamos aqui ouvindo essa palavra, alguém está me assistindo, ouvindo, que nós possamos ser humildes no nosso tratamento com o outro, com aquele que está numa condição menos favorável que a nossa, para que através da nossa vida, Jesus seja revelado nessa terra, amém? Você pode aplaudir o Senhor e glorificar a Ele. Aleluia.
Diga amém. Amém. Em quarto lugar, Jesus ele veio, e lá em Coríntios vai dizer que ele venceu a morte. Ele foi